Olá, começando mais um Inovação ao Quadrado. Vocês já sabem, eu, Igor Lopes, aqui em São Paulo, Reinaldo Norman, lá em São Francisco. E aí, Reinaldo? Tudo bem? Tudo jóia. Todas as semanas a gente se encontra para falar um pouquinho sobre notícias relacionadas à inovação. Notícias que já são do presente, mas que parecem vindas do futuro. Quem quiser saber mais sobre inovação, pode acessar também o e-book gratuito do Reinaldo. É só baixar no site inovação2.com, está aparecendo aqui no vídeo. E no programa de hoje a gente vai experimentar uma novidade. Algumas horas antes da gravação, a gente colocou um vídeo chamando as pessoas para participar e dar opiniões sobre os assuntos que a gente vai discutir aqui hoje. Tem muita coisa legal, muita coisa divertida, muita coisa interessante e inteligente também, vocês vão ver daqui a pouco. No programa de hoje, 3 temas quentes. O primeiro, a gente vai voltar a falar sobre carros autônomos, tem novidade aí. O segundo, a gente vai falar de um produto que já está disponível no Kickstarter, já é realidade, um chuveiro que promete proporcionar um banho com até 70% menos água. E o terceiro assunto, que é o Alphabet, que foi notícia da semana passada, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é essa história que o Google está começando a contar a partir de agora. Vamos lá então, Reinaldo? Vamos. Para começar a discussão, vamos trazer aqui algumas opiniões do público. A gente perguntou na internet, a gente perguntou no nosso canal do YouTube sobre carros autônomos, se as pessoas acreditam que carros que não precisam de motorista já vão estar disponíveis no mercado em 2020. Foi curioso porque 55% das pessoas que responderam disseram sim, acreditam que eles vão estar disponíveis, 44,5% disseram não. O que é algo curioso, né, Reinaldo? Como é que você lê esse número? Assim, é mais que a metade, mas ao mesmo tempo tem muita gente descrente aí, né? Eu acho super positivo, o pessoal está confiando na tecnologia, então eu sempre fico feliz com isso. Vamos lá, o Bruno Javan, de Votuporanga, de São Paulo, por exemplo, ele disse o seguinte: acredito que somente na América do Norte e alguns países da Europa. No Brasil, as inovações tecnológicas demoram para chegar. E com carros autônomos acho que não será diferente. Ele tem razão, né? Se for pegar o Prius, por exemplo, foi lançado em 97. Só agora aqui no Brasil as coisas começam a andar nesse sentido, carros híbridos. Sim. O negócio dos carros autônomos é bem mais complexo, porque ele exige também uma regulamentação do governo, né? Aqui na Califórnia, especificamente em Nevada, os carros autônomos já são permitidos por lei a poderem ser testados. E quando eles forem lançados, que eu acredito, em alguns anos, eles vão já ser legais, tá? Pelo menos em 2 estados americanos. Mas a tendência é que ele realmente seja aprovado aqui primeiro, depois em alguns países da Europa, e vai demorar um pouco chegar no Brasil, principalmente pela questão da regulamentação. Mas aí tem uma outra questão também, que o Cristiano Souza de Manaus e também o Jackson Santos de Linares do Espírito Santo, eles falaram assim que as cidades não estarão adaptadas para essa tecnologia. Na verdade, nem vai precisar, né? Pelos projetos que a gente está vendo, principalmente esse que a gente vai comentar agora também, não precisa ter estrutura para receber esses carros, certo? Não. O pessoal às vezes confunde os carros autônomos e que a cidade tem que ser inteligente ou os outros carros têm que ter sensores para se comunicar com os outros. Na verdade, o que está acontecendo aqui no Vale do Silício, esses carros possuem sensores neles mesmos e eles podem navegar em qualquer ambiente. Obviamente, eu sempre brinco que no Brasil a gente tem que desenvolver alguns softwares especiais. Por exemplo, em São Paulo, para os motoboys, né, os carros não estão preparados para isso. Talvez desviar de buracos, alguns tipos de peculiaridades, né, de outros países, eu acho que tem uma parte que vai ser desenvolvida localmente também. Mas em termos de cidades, elas não precisam de fazer nada. Os carros conseguem dirigir em qualquer lugar, em estrada ou em cidades, em qualquer lugar do mundo, na teoria. Mas vamos para a notícia então, né? A gente está fazendo suspense aqui. O Google, todo mundo já sabe do projeto de carro autônomo deles. Agora, não só o Google, como também a Apple resolveu entrar na parada, né? Parece que já tem alguns carros que foram vistos aí na Bahia sendo testados já na rua. O que está acontecendo? É um grande mistério, na verdade, né? Há algum tempo já existem rumores que a Apple vai fazer um carro elétrico autônomo para competir com o Google e com a Tesla, que devem ser as primeiras empresas a lançar um carro autônomo, que dirige sozinho. O que aconteceu é o seguinte: o The Guardian, que é um jornal britânico, ele publicou uma série de troca de e-mails com um centro, na verdade é um centro do exército aqui, se eu não me engano, é um complexo em que carros autônomos são testados. Então existem vários fabricantes que testam esses carros lá e aparentemente engenheiros da Apple entraram em contato para começar a testar o carro da Apple. Ninguém ainda sabe de verdade se a Apple vai lançar um carro, se ela vai lançar acessórios para o carro. Eu acredito pessoalmente que a Apple vai lançar um carro autônomo, faz todo sentido. Ela tem dinheiro, tem marca, domina todo o processo de manufatura e todo o processo tecnológico. Mas isso ainda deve demorar alguns anos. Eu acredito que isso seja por volta de 2019, 2020. Isso, então, na verdade, é uma certa tendência de mercado nesse sentido, né? Google investindo, Uber investindo, várias outras companhias de tecnologia aí do Vale investindo nesse tipo de ação, né?
As companhias aqui estão investindo e elas estão muito à frente dos fabricantes de automóveis tradicionais, mas por conta disso, empresas como Nissan, como Mercedes, BMW, etc., Volkswagen, todas elas começaram já a pesquisa com carros autônomos, até mesmo para poder competir com as empresas aqui do Vale do Silício, caso elas decidam lançar por conta própria. Vai ser uma quebra de paradigma enorme, né? Imagina um carro do Google ou um carro da Apple, quem poderia imaginar isso 2, 3 anos atrás? Mas é possível, ainda não é um fato, tá? Mas é bastante possível pela quantidade de dinheiro que as empresas têm aqui, pela questão tecnológica, o carro se transformou num computador, né? E pela questão mesmo de diversificar os negócios, que é um fenômeno que a gente vai conversar ainda hoje, né, do Google. As empresas estão apostando em outras áreas, né? Tudo está virando um computador. Então, eu acredito ser bastante possível que as empresas do Silicon Valley lancem carros autônomos elas mesmas. A Tesla, com certeza. A Tesla, em 4 a 5 anos. Já foi confirmado pelo próprio Elon Musk. O dono da Tesla. Tem essa coisa da obsessão da Apple pelo segredo, né? Eles gostam disso. Daqui a pouco vai ter também aquela briga também de Android fãs com Apple fãs, com Google fãs também no mercado automobilístico, né? Imagina isso, como é que vai ficar? Meu iCar é melhor que o seu Android Car e por aí vai. Voltando aqui nas respostas das pessoas, né, do questionário que a gente fez, Fábio Luiz Vitória de Santo Antão, do Pernambuco, ele falou que acha que as pessoas não vão querer andar em um carro sem motorista. Acho que ainda tem isso também para acontecer, né? As pessoas passarem a confiar nisso. E o Adriano Reis, de São Cristóvão, também de Sergipe, disse que não, porque ainda não estarão prontos em 2020, né? Os últimos acidentes com o carro do Google fizeram criar várias desconfianças, mas acho que teremos mais funções automáticas como estacionar sozinho. Não, né? Os carros do Google, na verdade, os acidentes foram causados por humanos, não pela máquina carro Google, né? Tem uma diferença. Exato. Eles andaram ou rodaram, né, 3 milhões de milhas, né? Algo como 5 milhões de quilômetros. Isso. Sem nenhum acidente causado pelo computador. Os acidentes que houveram foram causados por motoristas que bateram nos carros autônomos, né? Ou quando havia um humano no volante. Então, essas considerações aí dos dois ouvintes são muito interessantes, porque eu acho que o maior problema para a adoção dos carros autônomos não é a tecnologia. A tecnologia está pronta, é uma questão agora de testar. Também Existem dois problemas. A regulamentação, que eu já comentei aqui hoje, e dois, é a percepção, né? Ou seja, esses carros vão ter que ser muito seguros, né? Tipo 10, 20, 30 vezes, 100 vezes mais seguros que um carro normal com motorista, para que as pessoas comecem a se sentir confortáveis para dirigi-los ou não dirigi-los. Então, eu acho que são considerações bem importantes, porque a percepção, eu acho que ela vai influir muito na adoção desses veículos. Então, quanto mais aberta for uma cultura, por exemplo, aqui no Vale do Silício, eu tenho certeza que as pessoas vão comprar ou vão utilizar carros autônomos, porque já existe há muito tempo e não há um problema de percepção. Em outros lugares mais conservadores, eu acho que ainda vai haver um problema de percepção. As pessoas ainda têm problemas com Uber, né? Não é seguro, não é confiável, não é legal, por aí vai. Imagina com carros que dirigem sozinhos, né? Então, eu acho que são boas considerações aí dos ouvintes. Bom, já vou aproveitar e fazer uma promessa aqui para vocês. Em setembro a gente vai para o Vale e uma das pautas que a gente quer fazer é exatamente conhecer o carro autônomo do Google. De duas, uma. Ou o Google vai fornecer para a gente, vai nos conceder essa visita, ou a gente vai encontrar esse carro na rua e pular na frente dele. Se ele parar, é notícia. Se ele não parar, também é notícia, né? De qualquer forma. Bom, a gente vai ver se ele realmente funciona. Vamos lá para a próxima então, Reinaldo. Bom, a gente perguntou para as pessoas se elas conseguiriam tomar banho com 70%, gastando 70% menos água e ainda assim se sentirem limpas e tal. O povo não está muito satisfeito, não gostou muito da ideia não. O Domingos Hipólito de São Bernardo do Campo, por exemplo, ele disse que meu banho já é rápido, não dá para reduzir. Pedro Henrique Souza Vieira de Magé, no Rio de Janeiro, falou não, seria horrível. Gabriel Satra de Dom Cavate de Minas Gerais, não, eu não conseguiria e acho bobagem pensar na redução do tempo do banho. A questão não é a demora, mas sim a fonte e aproveitamento da água. Quem já se higieniza normalmente não pode ter o tempo reduzido. Ideal é ideal e pronto. Ele não quer ver gente fedendo por aí. O Jones de Lira, de Maceió, disse, sim, isso é questão de educação. Vejo o mundo extremamente preocupado com a água e vivendo de forma errada. Descobrimos tarde demais que a água é essencial. E é exatamente nesse sentido dessa última resposta, né, que vem o nosso segundo assunto de hoje, esse chuveiro que está no Kickstarter, e ele pelo menos promete um banho gastando 70% menos água do que o normal. Isso tudo baseado em questões relacionadas a design, né? Não é necessariamente tecnologia. Quer dizer, design também é tecnologia de uma certa maneira, né, Reinaldo? O que eu achei legal dessa notícia é mostrar para o pessoal que inovação ela pode vir de coisas muito simples, né, como o próprio chuveiro.
Esse chuveiro chama Neb, é uma startup, eles ficaram 5 anos pesquisando como tomar um banho mais gostoso sem gastar muita água. Eles conseguiram, depois de 5 anos, fazendo vários protótipos, chegar a uma economia de 70% de água. Né? E esse chuveiro pode ser instalado por qualquer um, né? Uma peça que você compra e você pode instalar você mesmo. Não precisa de nenhum encanador, nenhum tipo de bombeiro, ninguém desse tipo para te ajudar a instalar. Ele custa aqui, vai custar cerca de $400, é um preço caro. Mas a economia de água tem 3 fatores importantes. Número 1, você vai poder economizar 70% de água, isso vai implicar numa conta de água muito menor, né? que é super importante. Então, a longo prazo, você vai acabar pagando esses $400. Talvez em um ano você já economize $400 de água aqui nos Estados Unidos. Segunda coisa importante é que a Califórnia, especificamente, né, aí em São Paulo também, nós estamos com um problema de falta de água. E quanto mais chuveiros desses forem vendidos, mais a gente vai poder resolver um dos problemas mais graves da nossa geração, que é a falta de água, a escassez de água. Então, eu acho uma inovação incrível. E a terceira coisa é que o pessoal que fez esse chuveiro, que inclusive recebeu investimento do presidente da Apple e várias pessoas importantes aqui do Vale do Silício, eles disseram que a área de contato com o corpo é muito maior, então você tem mais prazer e toma um banho muito mais relaxante, né, com esse tipo de chuveiro. Mas eu achei uma novidade. Vapor, é a pressão da água, o que acontece? Que o banho ele gasta menos água e ainda assim proporciona esse banho gostoso, né? Então, isso é um pouco segredo, né? É o segredo deles que eles inventaram. Segundo eles, é uma forma que eles fizeram de aumentar a pressão e economizar água, né? Como eles fizeram isso, eu não sei. Já tem feedbacks aqui, né? Pelo menos na página diz que já existem feedbacks de pessoas que testaram e gostaram, 100% aprovado. Outra coisa curiosa é que eles precisavam juntar $100 mil, era o objetivo deles. Eles já estão com $2 milhões de 5.533 pessoas que apostaram na ideia, ou seja, vai sair do papel, é uma ideia real. E isso vem para uma outra pergunta que a gente fez para o público, que é, vocês conhecem o Kickstarter e sites do tipo e também se confiam nisso, né? É curioso, a gente vê gente aqui, por exemplo, o Ricardo Melher, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ele falou que já investiu, sempre fica acompanhando novos produtos. Pedro Henrique da Silva Viana, de São Paulo, ele acha muito interessante desde que os desenvolvedores cumpram com o que prometem, porque tem muita gente que só arrecada o dinheiro e some depois. Isso é um risco do Kickstarter, né? É um risco que já aconteceu com muitas empresas, né? Semana passada até comentei sobre isso. O importante é quando a gente for financiar uma empresa do Kickstarter, a gente pensar em 2 coisas. Uma, que o Kickstarter não é uma loja, é uma forma de você financiar novas ideias, tá? A segunda coisa é você escolher muito bem o time, né? Ver se eles têm um track record, se eles têm uma reputação ilibada, ver quem que está financiando. Por exemplo, o caso desse chuveiro, tem o Tim Cook, que é o presidente da Apple, o presidente da Y Combinator, que é a melhor incubadora aqui do Vale do Silício, e outras pessoas muito, muito importantes, que não colocariam a reputação delas na reta sem ter algo muito legal. E detalhe, ele já foi testado, ele está sendo testado no Google, na Apple, nas próprias empresas. Então, assim, nesse caso, eu sinto muito confortável de comprar. Inclusive, eu mesmo já reservei o meu. Legal. Né? E estou muito curioso, porque... Qual a data prometida de entrega? Se eu não me engano, boa pergunta. Se eu não me engano, é maio de 2016. Beleza, em maio de 2016 a gente faz o hands-on do chuveiro lá na casa do Reinaldo. Mas eu tenho que checar. Mas, de qualquer forma, o importante é o seguinte, é uma inovação incrível que pode resolver um grande problema e não necessariamente ela é uma inovação que... Ela tem muita tecnologia envolvida, mas não necessariamente é uma inovação de tecnologia da informação. Obviamente, todo o design desse chuveiro, todas as técnicas usadas dependem de tecnologia da informação. É tudo feito em computador, em 3D, são testes, né, de prototipagem rápida, impressão em 3D, por aí vai. Mas ele não é um produto que tem, por exemplo, um chip dentro, que é muito interessante. Então eu achei curioso, é um assunto muito, muito bacana para a gente comentar. Terceira notícia, Alphabet. O que é isso, Reinaldo? As pessoas estão meio confusas ainda, né? Tentando entender, o Google não é Google mais, o que é o Alphabet, a nova empresa do Google. O que é o Alphabet? O Alphabet é uma holding que é dona do Google. Na verdade, o que estava acontecendo? E vocês devem lembrar que o Google estava investindo em tudo, né? Desde carros autônomos, empresas de biotecnologia, satélites, drones e por aí vai. O que estava acontecendo é que os acionistas do Google não estavam muito satisfeitos, porque todos esses projetos inicialmente estavam perdendo dinheiro. Então, o que o Google fez? Ele fez uma holding, cujo Google é a maior empresa dessa holding, e agora ela pode investir em quaisquer coisas. Então, ela pode investir em carros autônomos, ela pode comprar Tesla, se ela quiser, ela pode comprar SpaceX, ela pode fazer uma série de investimentos que antes
não eram possíveis dentro da estrutura do Google. Na verdade, é uma jogada super inteligente de tentar, vamos dizer assim, se transformar num conglomerado, né? Como a General Electric, como a Mitsubishi no Japão, de investir em praticamente tudo, né? Eu sempre tenho dito para o pessoal que o Google é o maior concorrente das empresas deles, em quaisquer áreas. E agora parece que com o Alphabet eles estão fazendo exatamente isso, querendo investir em todas as áreas, tá? De life sciences, né? De ciências, biologia e tudo mais, até carros autônomos e robôs e por aí vai. Dominação mundial, né, Reinaldo? E também é uma outra coisa, que fazendo dessa forma fica mais fácil até justificar para os investidores onde o dinheiro está indo, o que dá lucro, o que não dá, o que é uma aposta, certo? Deixa as coisas mais claras, né? Exatamente. Por enquanto, são, acho que se não me engano, 8 empresas dentro do Alphabet. O próprio Google, né, que concentra YouTube, Android, todas as tecnologias de internet do Google. Existe o Google Ventures e o Google Capital, que são 2 braços de investimento que agora estão totalmente independentes. Por exemplo, Google Ventures investiu no Uber, né? Então, eles podem agora investir em outras coisas que não têm a ver com o core business, né, com o negócio principal do Google. Existe uma empresa chamada Calico, que eles investiram quase $1 bilhão, que é para chegar à imortalidade, para retardar os mecanismos de envelhecimento. Existe a Nest, que é de internet das coisas. Existe uma outra de Life Science, que está atrás de lentes de contato, por exemplo, para diabéticos e por aí vai. E tem mais uma que eles dizem que não está ainda no Alphabet, mas que é a divisão de robôs. O Google comprou 8 empresas de robôs nos últimos anos e provavelmente ela será uma das divisões do Alphabet. Em outras palavras, o Google ficou uma empresa de internet, né? Tudo que é relacionado à internet é Google, e o Alphabet investe em todo o resto. Incluindo os laboratórios X, né? Sim, o Google Labs. Como o Google X, Então, a gente fez essa pergunta para o pessoal também, né? O que vocês gostariam que o Google inventasse e que ainda não existe e que fariam diferença na sua vida? O Natanael da Silva Couto, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, pediu quer que o Google invente um celular com bateria nuclear. Essa é uma boa ideia, hein? É engraçado porque eu sempre pensei nisso. Por que não faz um celular com bateria nuclear? Satélite tem bateria nuclear, submarino. Mas uma vez eu perguntei isso sério para um engenheiro daqui. O problema maior é de miniaturização. Você já teve essa ideia? Já? Bom, ideia todo mundo tem. Mas assim, é o problema de miniaturização da tecnologia, né, nuclear e principalmente segurança, obviamente. Né? Se o celular quebrar ou tiver algum problema, eu diria que não pode ser tão seguro assim. Teve um cara aqui, o Carlos Leles de Almeida, de Baixo Condu, do Espírito Santo, ele quer um carro que avoa. Assim eu poderia avoar com o meu próprio carro e não precisaria pegar um avião. O Terra Fusion já está aí, né? Já existe, só que precisa de uma pista de pouso para decolagem e também para pouso, obviamente. Então, o mais interessante é que já há carro que avoa sendo vendido. Aqui nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Terra Fusion, que fez um carro voador, mas é aquela velha história, né? O carro voador é uma péssima ideia, né? Porque ele pode cair na cabeça dos outros, precisa de uma pista, ele não é um bom carro, nem um bom avião, ele é feio pra caramba, bem feio. Né? E é muito caro. Então, eu acho que a gente vai ficar mesmo com os carros autônomos e esquecer os carros voadores. Eu não tenho muita ciência que isso vai ser um sucesso, não. E o Rafael Ferreira, de Teresópolis, Rio de Janeiro, ele falou assim, depois de assistir o canal Tech, conheci a Alphabet, mas essa mudança não muda nada em minha vida. Como não? Lógico que impacta, né? Se você usa o Google, se você está procurando saber sobre o Google Car e todas as outras coisas que o Google está desenvolvendo, é lógico que tudo isso impacta na vida de todos nós, né? Exato. Por exemplo, a gente envelhecer mais devagar, isso impacta na vida de todo mundo, né? O Google está investindo nisso, carros autônomos impactam na vida de todo mundo, não só do indivíduo, mas também das cidades, né? Que vão ter um número menor de acidentes, menos trânsito, serviço de emergência, né? Vão ter menos acidentes de carro e por aí vai. Então, eu acho que essa divisão do Google agora, eles vão se tornar o maior inovador, se já não são a empresa mais inovadora do mundo de longe. Na verdade, o Alphabet, não o Google. Legal. Reinaldo, obrigado. Bom, essas foram as 3 notícias que a gente comentou hoje, mas como vocês perceberam, vocês também podem participar desse debate. A gente já tem, na verdade, algumas perguntas relacionadas ao programa da semana que vem. É só clicar no link aqui junto ao vídeo e dar a sua resposta, dar a sua opinião. Quem sabe semana que vem a gente não aproveita e traz alguma coisa que vocês falaram para esse debate também. Quem quiser saber mais sobre inovação, só baixar o livro do Reinaldo, é gratuito no site inovação2.com. E quarta que vem, toda quarta-feira, 6 horas da tarde, a gente volta com mais Inovação ao Quadrado. Espero você semana que vem. Até!